O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o final do capítulo 10 de São João, o capítulo do bom pastor, do sacerdócio de Cristo, né? E aí nós temos aqui, então, o contexto dessa leitura, desse debate que começou no capítulo 9, dentro do templo, quando Jesus curou um cego de nascença, né? Jesus encontra um cego dentro do templo, pega a terra, gospe na terra, produz barro, passa no olho, né, do cego, enfim, e o cego agora enxerga. E por causa desse cego que enxerga, se revela a cegueira dos que enxergam. Quem é Jesus? Essa é a grande coisa a ser enxergada na vida, né? A ser vista na vida. E aí Jesus vai dizer então: eu sou o bom pastor, né? O belo pastor seria a tradução melhor, inclusive. Dou a vida pelas minhas ovelhas, elas me escutam, elas me seguem. Jesus, que é a voz de Deus, a voz do Pai. O ser humano que quer, de verdade, com profunda sinceridade e boa vontade, ouvir a Deus, ele vai um dia ouvir Jesus. E quando ouvir Jesus, vai entender: estou ouvindo a Deus. E aí nós temos o final então da leitura, que dá um pouquinho mais do contexto do que acontece, que é o Evangelho de hoje. João 10, 22 começa a leitura. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo e era inverno. A dedicação do templo, que é algo que vai acontecer ali por volta de 170, no máximo 200 anos antes do nascimento de Jesus. Então já é um fato judaico muito perto de Jesus. Lembrando que a história dos judeus, do judaísmo, vem lá de muito atrás. Moisés é quase 1000 anos antes de Jesus, Davi é quase 300, 400 anos antes de 600, 700 anos antes de Jesus. Então isso aqui já é um ponto da fé do povo, né, do judaísmo de então, já bem próximo de Jesus. Quando Judas Macabeu dedica, né, rededica o templo que tinha sido invadido, profanado, através de uma guerra, ele recupera o templo. Então agora ele vai purificar e dedicar o templo de novo a Deus, e se torna uma festa litúrgica do judaísmo. Está lá na nossa Bíblia, que você não lê, no livro dos Macabeus. E é uma festa no inverno do hemisfério norte. Está lá Jesus então no templo e ele curou o cego. Já fez esse discurso aí do bom pastor. Então é dentro dessa questão que a gente está, o templo. E o templo é muito importante para os judeus, e o templo é muito importante para a gente entender quem é Jesus. Destruir esse templo, em 3 dias construir de novo. Você é louco, mais de 40 anos para construir, depois para dedicar, e você faz tudo em 3 dias, e Jesus dizia do templo do seu corpo. E ontem, vamos juntar então essas duas peças, isso é importante para nós. Templo e porta. Ontem no Evangelho Jesus dizia: eu sou a porta das ovelhas, quem entra por mim, quem não entra por mim. Pois muito bem, queridos, Jesus, o corpo de Jesus, a pessoa Jesus de Nazaré, aquele homem que estava ali e que acabou de
cuspir num tanto de terra, fazer um bolinho de barro e passar no olho de um homem, e esse homem enxerga. Quem é esse homem? Diz que o pai dele é o tal do Zé, tinha uma carpintaria boa lá em Nazaré. Quem é esse homem, então? Quem é Jesus? Isso aqui é muito importante. Jesus é o novo templo de Deus. Portanto, para entrar e sair de Deus, né, na imagem de ontem, de uma porta, nós vamos entender que não se tem Deus, não se tem acesso a Deus, sem a humanidade de Cristo. Esse é o grande escândalo para o judaísmo. Eu não sei porque quem distribuiu as leituras dessa forma tirou o versículo 31 do Evangelho de hoje. A gente terminou o Evangelho de hoje dizendo assim: e Jesus disse, eu e o Pai somos um, certo? Que é o ponto alto teológico da ideia. Mas o versículo 31, que é o versículo depois, está escrito o quê? Quem tem Bíblia, no seu 31. Pegaram em pedras para matar Jesus. Então o ponto alto teológico é o 30, eu e o Pai somos um. O ponto alto da adrenalina da coisa era o 31, foi tirado da nossa leitura aqui de hoje. Pegaram em pedras para apedrejar, para matar Jesus. Então isso aqui é o grande escândalo para a fé judaica e para qualquer fé. Que um homem seja Deus. E que esse tipo de homem, carpinteiro, anda com gente comum do povo, ensina essas coisas, que isso é Deus. O ser humano sempre quer um Deus que seja mais extravagante, exótico e esotérico, né? Se Jesus viesse na terra, se andasse na terra um ser totalmente alheio ao humano, sei lá, um ET, andando na terra, acho que tinha tido mais sucesso. Nós e essa nossa mania de desligar Deus da vida e a vida de Deus, né? Então esse é o grande escândalo. Portanto, não tem Deus, não tem céu sem a humanidade de Cristo, sem a encarnação, sem a carnalidade de Jesus, sem o Deus que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, a porta é a humanidade de Cristo. O templo é o próprio Cristo, enquanto homem. Portanto, Jesus é um lugar que contém algo para nós, ele contém Deus. Ele nos dá Deus, ele nos dá o Pai, ele nos dá o Espírito Santo, ele nos dá ele mesmo. Então, o acesso àquilo que o ser humano precisa está na humanidade de Jesus. E a humanidade de Jesus nos é possível hoje, no ano 2024, através dos sacramentos. É por isso que Jesus vai insistir: Nicodemos, toda essa tua boa vontade aí precisa ser sacramentada, tocada e selada por uma água. Povo, toda essa boa vontade, toda essa fome de vocês precisa ser tocada, redimida, acolhida, absorvida e juntada num pão. E nada disso é liberdade poética na boca de Jesus, né? Liberdade poética, você sabe o que é isso, né? É quando você pega um tema, uma palavra, joga ela um pouco fora do contexto, e ela dizendo só um pouquinho de tudo que ela poderia dizer, tá bom também, não vamos brigar por causa disso. Exemplo: quando um homem pega um violão, pensa numa mulher e diz assim: vem meu céu, meu pão de mel. Isso é uma liberdade poética. Por óbvio, ela não é o céu, nem mesmo um pão de mel. Está mais, às vezes, para um torresmo, para um toicinho, do que para um pãozinho de mel. É uma liberdade poética, não é isso? Para se fazer a coisa, né? E liberdade poética também significa poder falar ou escrever do jeito errado e não estar errado, né? Como sambas antigos, Demônios da Garoa, né? Aquelas músicas mais antigas, não posso ficar nem mais um minuto. Pega aquele tipo de letra, tem um monte de erro ali, de conjugação, intencionalmente, porque a pessoa está querendo traduzir, né, um tipo de gente. Então você olha para aquilo, para aquela poesia e não corrige, está tudo errado. A conjugação é a gramática, mas é uma liberdade poética dada ao autor. Tá, fecha parênteses, você devia ter... matou a aula, agora o padre, não vou consertar nada não. Mas tá, Jesus não fala de água, de pão, dessas coisas, enquanto liberdade poética, vem meu céu, meu pão de mel, meu bem-querer. Não tem isso aí não. O ser humano tem que ser tocado por uma água.
que por óbvio não é a água da torneira lá de casa. Tem que comer um pão, que por óbvio não é a torradinha, o pãozinho que saindo da missa você vai comprar, vai esquentar na torradeira. Então, a humanidade de Cristo, sem a qual não se tem Deus, não se tem redenção, não se tem comunicação espiritual, não se tem toque na nossa própria alma. Não é liberdade poética essa conversa, é sacramental. Pois muito bem, diante disso tudo está o escândalo. E a tensão de pegar as pedras é apedrejar Jesus, quando ele afirma no versículo 30, eu e o Pai somos um, não tem diferença entre nós, eu e o Pai somos um. Se você quiser separar um do outro, você acabou de rasgar Deus no meio. Eu e o Pai somos um. Não se tem o Pai sem Jesus e não vai se ter Jesus sem ganhar o Pai ao mesmo tempo. Mas eu e o Pai somos um. E aí eles vão querer pegar em pedras. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma violência à racionalidade humana, à inteligência, ou à petulância, ao orgulho humano, enfim. Mas essa é a nossa fé. Deus me é possível em Jesus. Jesus que me toca na água do batismo, Jesus que me toca no pão da Eucaristia, Jesus que me toca através do ministério dos sacerdotes, que são a visibilização de Jesus o bom pastor. Então vamos de novo. Deus me é possível. Olha que lindo isso. Te é possível. Como? Em Jesus que me toca. Com liberdades poéticas da mente humana? Não. Na água do batismo, no pão da Eucaristia e no pastoreio e nos sacramentos dados pela igreja através do sacerdote. Ponto final. É isso que é para nós, é assim que acontece. Em nós, esse eu e o Pai somos um. E essa é a nossa fé. Mas aí vamos voltar ao Evangelho. Nós estamos dentro de um drama aqui. De um drama que a gente tem que entender, nos colocar um pouco no lugar das pessoas daquele tempo. Mas é um drama que acontece em nós hoje também, de modos diferentes, em graus diferentes, dependendo de como vai a nossa vida espiritual e a catequese que a gente recebeu ou não. Versículo 23 diz então que Jesus, nessa dedicação do templo, que era inverno, passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Jesus que gostava de andar no templo, Agora entenda, o templo tinha pórticos, tinha lugares. O templo era como que um lugar que tinha outros espaços além do espaço do culto. Por óbvio, Jesus não ficava andando. É diferente um pouco essa compreensão, Quando a gente fala templo hoje, a gente pensa a igreja, o lugar onde tem a missa. E por óbvio, ali não se fica andando, Porque o templo de Jerusalém era diferente. Ele tinha pátios, ele tinha um lugar de fora, só que é dentro, apesar de ser fora. Por isso que Jesus estava dando um rolezinho ali. Por óbvio, ele não estava atrapalhando ninguém fazer a sua pregação ou fazer os cultos e os salmos. Bem entendido isso aí. Os judeus rodeavam-no e disseram, versículo 24: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Oi, vamos lá. Aí Jesus vai dizer, mas já vô-lo disse, versículo 25. Mas vós não acreditais, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Está lá no profeta Isaías, o meu servo ungido. Aí tem os sinais messiânicos. O coxo saltará e correrá como um cabrito. Bonito. Pocotó, 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 pocotó. Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, a boca, a língua do mudo vai desatar. E eles tinham acabado de ver um cego de nascença enxergar. Nunca tinham visto isso. Porque um homem cuspiu numa terra, fez uma gosma, passou no olho do sujeito e falou assim: vai te lavar na piscina de Siloé. O homem foi e voltou enxergando. Todo mundo, pum! Olha o que Isaías falou 700 anos atrás. Faz 7 séculos que a gente espera para ver isso. E estão vendo. Aí eles vêm com a pergunta: é você, não é você? Diz abertamente, vai deixar a gente em dúvida até quando? Essa pergunta na boca do povo, mais simples, era muito sincera, era muito honesta.
É você ou não é você? Fala para mim, né? Veja a nossa reticência de crer, né? Meus irmãos, a fé nunca vai ser algo que eu não precise crer. A gente precisa entender esse paradoxo dentro da própria coisa. A fé nunca vai ser algo que eu não precise crer. Você precisa ter fé na fé. A fé nunca vai ser algo assim que eu não preciso dar um passo e esticar o braço. Não adianta a gente ficar esperando, e muita gente espera por uma revelação de Deus, por uma situação assim onde fique desnecessário ter fé, para poder então ter fé. A fé é sempre fé. Agora, a fé não é maluquice, a fé não é coisa aleatória. De onde é que a gente tira a fé? Do nada? Não, a gente tira das coisas. Deus coopera para a possibilidade de termos fé. Entende isso? O Isaías não profetizou? E isso já não está certo no teu coração? Você tem dúvida, filho, sobre o Isaías? Não, imagina. Tá, agora não está acontecendo exatamente igual o Isaías falou. Vai somando as coisas. E aí a fé fica plausível, viável. A fé fica razoável. Mas sempre a fé vai precisar de um tanto de fé. Você precisa dar o passo da fé. Então, dize-nos abertamente, é você, não é você. No fundo, eles querem ter fé, mas uma fé que não necessite ter fé. Aí não funciona. Não existe essa fé onde você não precisa ter fé. No que diz ter fé. Você precisa ter fé. Mas essa pergunta, essa angústia na boca do povo é bonitinho, mas na boca dos chefes do templo é uma cilada. Eles querem que Jesus diga, eu sou o Messias. Eles querem essa palavra da boca de Jesus, o Cristo. Por que que querem? Querem porque não gostam de Jesus e veem em Jesus uma ameaça ao seu poder sobre o povo e a sua aliança com Roma. Quem manda neles tudo é Roma. Mas depois de Roma é nós que manda, né? Porque o Império Romano era muito reativo a essas palavras, Messias, Cristo. Então os romanos, Herodes, Pôncio Pilatos, todos eles, César, eles sabem que os judeus esperam um homem, um Messias, um grande líder, uma grande revelação de Deus. E eles eram muito prontos, ao longo da história, para ir atrás, matar, enfim, todo aquele que se proclamava Messias. Então, o povão, na sua simplicidade, de fato tem uma angústia que é de dar dó. É até bonitinha a pergunta deles. Mas os líderes estão usando isso aqui por uma cilada para Jesus. E aí Jesus sai disso como? Dizendo no versículo 25, já disse, mas vós não acreditais. Então da minha boca vocês não vão ouvir isso de novo. Não sou besta, eu sei o que você quer, não vou dar pano para manga. Mas as obras que eu faço, eu não vou dizer nada, mas você vê aí, ó. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós porém não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. E aqui está, meus irmãos, pessoas que não são das ovelhas, do número das ovelhas de Jesus, né? Apesar de estarem no templo. E aqui de novo, meus queridos, é um perigo, é uma tentação ter religião e não ter Jesus, ter religião e não ter o senhorio de Cristo. Você percebe? Homens do templo, esses homens eles não matam, eles não roubam e até onde a gente sabe não vivem em adultério. Esses homens cumprem preceitos e protocolos da fé para agradar a Deus. Mas quando eles olham Jesus de Nazaré, o que ele fala, as incidências mais profundas do que Jesus fala. E eu não sei se você já reparou, os grandes temas que até hoje, porque Jesus ele é muito manipulado e usado até hoje, sempre, para interesses escusos, financeiros. Eu não sei se você acompanha o mundo religioso brasileiro na internet, por exemplo, mas que seja nas televisões. O que é esse mundo? E isso o Brasil está se tornando, e já é e vai ser ainda mais, né? Um grande déficit intelectual, cultural e tudo. Esse Brasil que a gente já vive, esse Brasil neopentecostal.
Nós já estamos e vamos experimentar um déficit assim, civilizacional, inclusive, com isso. Do que é feita essa pregação? Que faz o Brasil, por exemplo, num último IBGE aí que teve, né? Você pega lá os números de católicos, nós somos hoje 50 e poucos % da população do Brasil só. Nominalmente falando. Vocês sabem que nós aqui, esse canto de Brasil, esse noroeste, parece que é o céu. Só que não é mais o Brasil, religiosamente falando. Entra na sua cabeça que metade só dos brasileiros hoje se digam católicos? Não é da nossa realidade isso, é? Você conhece quem não é católico, mas quantos você conhece que não são católicos? É 2 ou 3 que você conhece. É 3 ou 4. E do que é feito esse mundo de pregação, de igrejas, no Brasil, por exemplo, seja no seu conteúdo que vai para o online, né, ou para a televisão, e seja na prática mesmo, corriqueira, diária, quando você vai nas grandes cidades, a dificuldade que é você ver uma igreja católica, né, mas a facilidade que é ver as 200 outras, na mesma avenida. Você perde a conta, né? Qual é o conteúdo? O que move isso? O que é pregado nisso? O que de Jesus é pego para ser dito, ou o que de Jesus é pego para ser reinterpretado e dito, né? São conteúdos dos quais Jesus falou muito pouco. É pregação sobre sucesso, vitória, autoestima. Você é o centro do mundo. É uma injeção de botox espiritual no ego o tempo todo, de promessa de dinheiro. E aí, de vez em quando, Jesus vira moda, Jesus vira plebiscito, Jesus vira critério do que você acredita ou não acredita, como é que você se posiciona, à la direita ou à la esquerda. E quem faz isso vai lá e captura da Sagrada Escritura de Jesus temas do Evangelho que os fariseus também amavam, gostavam e sobre eles discutiam, mas que no Evangelho você acha ali uma linha ou outra sobre isso. E se está em alguma linha do Evangelho, sim, é muito importante. Mas veja, olha o que Jesus está dizendo. Homens que estão no templo e que não são ovelhas de Deus. Homens que estão no templo e que não são ovelhas do Espírito Santo. Do conteúdo profundo de quem é Jesus. Veja, Jesus não faz sentido para muitas pessoas daquele tempo que eram do templo, como Jesus não faz sentido para muitas pessoas que estão no templo hoje, mas elas juram que são ovelhas dele. Quando na verdade o que elas querem receber dele, ou o que dele faz sentido na cabeça delas, é de uma baixeza, é de um raso vergonhoso. Vocês não são das minhas ovelhas. E aqui de novo, meus queridos, Jesus falou isso para homens que estavam no boteco, no bar das tias. Jesus falou isso para homens que estavam no crime, em alguma esquina, na ilegalidade. Para quem que Jesus falou isso? Para os fariseus, para os homens do templo, para homens que não aceitavam Jesus, inclusive porque seriam capazes de citar um ou outro texto de Moisés, de Abraão, dos Salmos. Por isso que nós necessitamos muito do Espírito Santo de Deus. Ponto 1. Ponto 2. Por isso que nós necessitamos muito do Evangelho. Do Evangelho, desse confronto com a palavra, meus queridos. Senão a gente pega esse fato, esse nome, esse arquétipo, Jesus, e a gente molda um Deus e um Jesus à nossa imagem e semelhança, sabe? A imagem e semelhança da minha brutalidade, da minha preguiça, da minha devassidão, do meu preconceito, da minha raiva, da minha ganância. E a gente sai esculpindo um Jesus que nada mais é do que eu, só que fora de mim. E eu me adoro a mim mesmo, me legitimo a mim mesmo, e por óbvio não melhoro a mim mesmo, cultuando um negócio que eu chamo de Jesus, mas no fundo só sou eu fora de mim. Por isso que a gente precisa da palavra, do Evangelho, ler com a unção do Espírito Santo, com a doutrina da igreja e com o testemunho dos santos e santas de Deus,
da vida deles, as páginas das Escrituras e encontrar Jesus. Porque veja, meus amados, vocês não são das minhas ovelhas, disse Jesus dentro do templo na festa da dedicação. Você não acha isso aqui um negócio perigoso, mais do que andar de avião? Perigoso mais do que, sabe, do que ir no dentista, fazer canal. As pessoas têm medo de muitas coisas, né? A gente coloca uns medos na vida, né? Você intui o medo, já começa a dar até aquele suador. Eu tenho medo de um versículo desse. Jesus fala: vocês não conseguem ser guiados pelo Espírito de Deus, e disse Jesus dentro do templo. Isso é apavorante. Você não acha? Meu Deus do céu! Por isso, meus amados, nós precisamos da Escritura, do Evangelho, das coisas que Jesus falou mesmo. E nós precisamos do Espírito Santo nos guiando, nos ungindo. E nós vamos conhecer a história dos santos e santas de Deus. Quem sabe, conhecendo um pouco mais profundamente, né, da essência, do tempero e do tom dos santos e santas de Deus, certas safadezas teológicas, certas nuances da fé não nos seriam tão desejáveis e tão visíveis. Sabe, às vezes a gente vê certos dizeres sobre a vida, certos dizeres sobre Cristo, certos usos e pontuações da Escritura, que, me desculpe, você olha para aquilo, você fala assim: mas isso não tem muito a ver com São Francisco de Assis, né? Isso aí não encaixa em Madre Teresa de Calcutá nunca, né? Isso aí eu não consigo relacionar isso com Santa Teresa. Não dá. Nós precisamos dos santos e santas de Deus. Porque sem isso, meu irmão, minha irmã, tem cada absurdo que passa a ser possível. Como diz o povo, o golpe está aí, cai quem quer também, né? Como é que compra certas coisas, sabe? Como é que se inclina para certos lugares e dizeres? Mas é um perigo para você e para mim isso aqui. Vocês não acreditam porque vocês não são minhas ovelhas, disse Jesus no templo para as pessoas que não ficaram em casa dormindo, não foram para o porto pescar em dia de preceito, que acordaram, tomaram banho, pegaram suas crianças e foram para a igreja. Jesus deu essa neles. Faz sinal da cruz comigo, vai assim: livrai-me, Senhor, misericórdia. Não. Erga essa mão, já que você fez a cruz, erga, você fala: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, bate nessa coisa dura que você tem, maciça sobre o pescoço, parece uma rocha, chama cabeça. Fala assim: abre isso aqui, ilumina isso aqui, bate no coração, fala: amolece aqui, porque não é possível. Versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, elas vão reconhecer a minha voz. Veja, antes de ser de Jesus, a pessoa já é de Jesus. Antes de ser tocado pela água do batismo, né? Antes de receber o pão da Eucaristia, antes de reconhecer a mediação do sacerdócio, dos sacramentos, a pessoa já é de Cristo, o que não quer dizer que ela possa ficar lá sem a água e sem a Eucaristia. Ela vai vir para a água, para a Eucaristia, porque as minhas ovelhas vão me reconhecer, vão reconhecer a minha voz como algo lindo, como algo divino. Meu Deus, quanto tempo eu fiquei sem. Padre, como é que eu resolvo isso agora? Entende? As minhas ovelhas vão me ouvir e me reconhecer. Portanto, quando o ser humano ele é de reta intenção e de boa vontade, ele vai reconhecer Jesus. Não quer dizer que uma pessoa de reta intenção e boa vontade seja santa, porque se fôssemos, precisava de Jesus. Mas acontece, meu irmão, minha irmã, tem uma diferença entre fraqueza carnal e a pessoa não ser de boa vontade. Tem muita gente que ela é pessoa de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Uma coisa é a fraqueza carnal. As nossas misérias, quem não tem? Outra coisa é não ser gente de boa vontade diante de Deus, de reta intenção. E o que é a boa vontade e a reta intenção diante de Deus? É a pessoa que, apesar de ter suas misérias, mas ela é humilde.
ela escuta a verdade e acolhe a verdade, com dor ou sem dor, depende da verdade. Tem verdade que dói mais, tem verdade que dói menos. Mas ela se dobra à verdade. Mas ele gosta de uma cachaça, não pode ver uma mulher, eita! Mas tem boa vontade. O que não justifica a cachaça e o outro, não, vai mudar, isso vai ser santificado. Ele vai atrás disso em Jesus. Amém? Agora, meu querido, minha querida, é possível não tomar um gole e não olhar dos lados e não ser de boa vontade com Deus e para com Deus. Entende isso? Jesus está dizendo, as minhas ovelhas, elas vão ouvir a minha voz. É isso que explica, não só isso que explica, porque aqui a gente precisa incluir aqui o milagre, precisa incluir aqui a graça, a misericórdia, tantas coisas. Mas esse é um dos motivos que explica a conversão das pessoas. Olha, Jesus, a voz de Jesus está sendo ecoada todo santo dia. E aí, X pessoas são expostas a essa voz. Desse X, meio X, 10% de X, 1/3 do X, reconhece, é Deus falando comigo, é a verdade. E a pessoa se dobra e ao mesmo tempo se move com humildade ao redor daquilo. Outros tantos, estou nem aí. Quando não, pega a birra e pega a raiva. Deus é livre. Não é? Ser humilde diante da verdade, ser submisso, ser reverente, apesar de ter fraquezas. E aí as fraquezas vão sendo fortalezas, feridas vão sendo curadas. E com algumas a gente vai conviver por resto da vida, porque Deus, na sua providência, usa até da miséria humana para salvar o miserável. Porque tem gente que se deixar de ter miséria nenhuma, aí vai para o inferno. E vira uma mala sem alça, né? Vira juiz de todo mundo. Mas as minhas ovelhas, elas vão reconhecer a minha voz, elas vão me ouvir e saber que sou eu. Que é esse estalo, pá! Que acontece dentro de nós. Sexta-feira passada a gente ouviu a conversão milagrosa de Paulo, né? Ele não ouvia muito de Jesus, não. E aí, milagre, luz, cai de cavalo, o olho fica cego, o céu treme, um negócio... Parará. E aí de novo Jesus, num ato de extravagante, meio que dá uma chance para Paulo. Vamos lá, Paulo. Esses aí que você mata, que você considera um bando de bobo, de idólatra, de idiota, olha bem para a vida deles, lembra da morte do Saulo, filho, desculpe, do Estevão. Você vai continuar... não, verdade, né? Acho que não é bem assim. Então Paulo, que reconhece agora, se torna de boa vontade agora. E sim, Deus, para cavucar e achar dentro de mim e de você a boa vontade, a humildade necessária para nos converter, Deus às vezes produz milagres sim na nossa frente, produz ocasiões na nossa vida. Deus chacoalha o coreto da gente, é verdade. Mas sempre o ser humano só chega nele se for das ovelhas, humilde, reta intenção com a vida, reta intenção com a verdade. O que ele faz pelas ovelhas? Versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las da minha mão. Olha que coisa linda. São João, quando escreve esse evangelho, retoma essas falas de Jesus. Já ali na década de 90, já tinha 60 anos que Jesus tinha morrido, ressuscitado, que o evangelho era pregado, não tinha mais um apóstolo vivo. Eles já conviviam com a realidade do martírio, da perseguição, da morte, inclusive do próprio Paulo, Pedro, todos eles. E essa palavra, quando São João escreve, com certeza para os primeiros cristãos que liam isso, e São João vai escrever o seu evangelho exilado, lá numa ilha, velhinho. Isso aqui é uma palavra de esperança, meus irmãos, para todos nós, diante das perseguições do mundo e das nossas próprias misérias, quando a gente se confia a Deus. Olha o que ele está dizendo. Eu te dou vida eterna, meu amigo, e você jamais vai se perder, ninguém vai te arrancar da minha mão. Fala amém. Fala glória a Deus. Nós precisamos ter essa esperança. Ninguém vai me arrancar da mão de Jesus. Nem eu mesmo. Ninguém vai me arrancar da mão de Cristo. Por quê? Versículo 29.
Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Deus é maior do que todos. E quem se joga, quem se lança, quem se põe, quem se entrega nas mãos de Deus, não vai se arrancar dali. Satanás, o capeta, a carne, o mundo, sei lá o que você queira, vem às vezes puxar, mas não consegue arrancar. Porque Deus é misericórdia, porque Deus é grande, porque Deus é forte. E nós estamos na mão dele, meu irmão, minha irmã, e nada nem ninguém pode nos arrebatar, nos tirar das mãos do Pai. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa paz, e esse é o motivo da gente continuar em frente, porque da mão de Deus ninguém me tira. Deus não quer me perder, Deus não quer perder você, e nem você está querendo perder Deus, ou tá? Acho que não, então relaxa, filho. Deus não quer te perder, você não quer se perder de Deus, vai dar tudo certo, você vai chegar na vida eterna, você vai atravessar a vida. Só coopera um pouquinho, né? Faz tua parte um pouquinho aí que vai dar tudo certo. Ah, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas Deus é forte. Ah, mas esse mundo está complicado, mas Deus é maior. É porque hoje em dia, nossa senhora, mas Deus é maior. Sabe, gente, a gente não pode ser bobo, não pode ser alheio, não pode ser alienado. Mas é muito medo dentro do povo da igreja. É muito medo. Sabe, é muito medo e pouca boa nova. Eu acho que se eu pegar teu celular, o que eu vou ver de coisa que eu não devia ver ali. Eu não estou falando do vídeo dos adágios, não. Mas tem gente que quanto mais religioso é, mais o dia inteiro vê, passa para os outros e vai atrás de receber. Fim do mundo. Revelação do padre que não tem cara, que não tem nome, ninguém sabe quem é esse homem. Que fica dando uns tiros, uns aleatórios. Esse mês que vai entrar vai ser um mês difícil. Ah, sério? Mentira. É? Próximo mês vai entrar vai ser um mês difícil. Ah, não brinca. Você já teve algum mês fácil, irmão? Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Veja. Tem gente movida a medo, movida a pânico, movida a neurose, movida a olho esbugalhado. Jesus falou dessas coisas? Falou. Quanto ele falou? E aqui de novo. O evangelho que é boa notícia, o evangelho que é vida, o evangelho que é, sabe, a graça de Deus que redime, que levanta, que potencializa, que nos faz sal da terra, luz do mundo, que nos diz que eu tenho um bom pastor no meio dos lobos, que é só ir. Tem gente que quer o que desse evangelho? Aquilo que sim, Jesus falou sobre o fim do mundo, terremoto. Mas para, né? Poxa. Se isso tudo no evangelho tem 2 ou 3 linhas, por que no seu consumo diário de conteúdo de internet, de pregações, isso também não é só 2 ou 3 linhas? Não, é só o que você vê o dia inteiro. Ave Maria, tem gente dentro da igreja ficando doida, ficando pirada e ficando insuportável. E vai ficando surdo. Gente, a igreja é mãe e mestra, ela sabe o que a gente precisa ouvir. Um ou outro dia do ano aí a igreja vai abrir a página e dizer: hoje nós vamos falar sobre o fim do mundo, terremoto, guerra. Agora, 365 dias do ano, isso já virou neurose, isso já virou problema psiquiátrico, isso aí. Isso já está amputando e mutilando o próprio evangelho. Deus é maior que todos, e se você está na mão dele, se você o quer, ele não te perde. Deixa o terremoto tremer, deixa a bomba explodir, deixa quem é do Satanás ir satanizar com as coisas que eles querem satanizar lá, deixa quem é doido endoidar, deixa quem ama dinheiro correr atrás de dinheiro, deixa o pau cair a folha. Você não está na mão de Deus? Você está na mão de Deus, aí. Ou não está na mão de Deus, pelo amor de Deus? Vai contra Deus. O Pai que me deu essas ovelhas. Você foi dado a Jesus por Deus Pai? Você crê nisso, sim ou não? Olha para a sua vida, olha para a sua história.
São João podia falar isso dele mesmo. Encontrou Jesus novinho, né? São João não tinha nem, 20 anos de idade, né? Não tinha 20 anos de idade quando ele segue Jesus. O que um rapaz de 20 anos de idade queria seguir Jesus? Só dos amigos de João, só o João mesmo foi. Agora ele olha para trás e fala assim: foi Deus que me deu a Jesus. Está lá na ilha de Patmos, velho, exilado, maltratado. Deus não vai me perder e eu não vou perder Deus. Olha para a sua vida, olha para a sua história. Quantas pessoas parece, e isso é um grande mistério, parece que elas não foram dadas a Jesus pelo próprio Deus. Isso é um mistério, mas você foi. Então levanta essa cabeça, melhora essa cara. Vai ser bom para os outros. Vai ser bom para você mesmo. Perdoa todo mundo, se perdoa. Levanta a cabeça, respira. Olha quanta coisa boa Deus fez para você. Olha quanta cor para ser vista, quanto sabor para ser sentido. Olha quanta gente para ser evangelizada, olha quanta oração para ser feita. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho, a página de cada dia do Evangelho, tira essa neurose coletiva que muita gente está entrando. Melhora a nossa vida e ninguém vai nos tirar da mão do Pai. Sabedores disso, primeira leitura rapidinho, Atos dos Apóstolos 11, do 19 ao 26. Hoje vai aparecer um cara extraordinário aqui na história de São Paulo, um cara chamado Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Paulo, perseguidor, se converte, aceitou Jesus, mas ninguém está querendo comprar muito a conversa do Paulo não, porque o povo tinha tanto medo de Paulo, falava: isso aí, não sei não. As pessoas tinham medo de Paulo. Aí ele encontra Barnabé. Barnabé é o meio campo da comunidade, né? Barnabé é a pessoa que todo mundo respeita. O pessoal tinha dúvida, falou assim: não sei, pergunta para o Barnabé. Barnabé, vem cá um pouquinho. O que você acha desse Paulo aqui? E Barnabé falava: calma que eu também não sei. Vou conviver com ele um pouco. Aí o Barnabé era aquele tipo de gente que, sabia introduzir, né? Sabia mentorear, pastorear. E Barnabé falou: Paulo, você gosta de pregar, né, menino? Você prega bem. Rapaz, você tem o dom da palavra, hein? Eu tenho que ir em tal lugar hoje, você não quer ir comigo? E Barnabé trouxe Paulo para perto. E Paulo foi humilde de andar com Barnabé. E o Barnabé foi vendo, né? E voltou e falou: galera, o menino é bom. Vamos dar uma chance. Eu vou cuidando. Deixa que o pai está on. Eu vou cuidando. E Barnabé foi lapidando o grande São Paulo. E aí a gente vê o quanto, já desde o início, a importância da igreja. Diz que lá em Antioquia, quando Estevão morre, cada um vai para um lado, corrido, com a roupa do corpo mesmo, ninguém volta para casa, vai cada um para um lado e vai indo embora. Lá em Antioquia começam a pregar inclusive para os gregos, não só para os judeus, as pessoas aceitam. A notícia chega no WhatsApp da paróquia de Jerusalém, ficaram sabendo que lá depois da curva tem uma galera lá. Olha só, gente, como o cristianismo nasceu católico. Ele nasceu igreja. Então, em Jerusalém, os apóstolos que estão lá mandam Barnabé ver, avaliar e confirmar se isso é de Deus mesmo. Sabe, não existe cristianismo desligado da igreja. Nunca existiu, nem no primeiro dia da fé. É Barnabé que vai lá para comunicar, para dar a bênção, para corrigir, para enquadrar um pouquinho a coisa. Mas aí a palavra vai dizer assim, que Barnabé chegou lá, ficou muito feliz com o que viu. Versículo 23, Atos 11, 23. Barnabé viu a graça que Deus tinha feito em favor daquela galera lá, daquele povo. Ficou muito alegre. Olha quanta gente agora crendo, o pessoal querendo crer pelo menos, né? E exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele, o Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por causa disso, uma grande multidão vai aderir ao Senhor com a chegada também de Barnabé, que vai para Tarso procurar Paulo, encontrando Paulo, vai cuidar do Paulo. Mas olha lá, exortou e exorta a todos nós, que estamos já nas mãos de Deus, queridos. Permaneçam fiéis, com firmeza de coração. Firmemos o nosso coração em Jesus, o bom pastor. Nós estamos na mão dele e da mão dele ninguém vai nos tirar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.